está gravando a aula, tá? Já começou a gravar a aula. E nós vamos agora entrar no modelo de referência do MPSBR, tá? Deixa eu botar aqui a apresentação. Tela inteira. Vocês conseguem ver aqui? Conseguem ver, pessoal? Sim, sim. Beleza, então. Tá. Então é o seguinte, modelo de referência, que é o que nós vamos começar a estudar agora, ele trata principalmente dos níveis de maturidade, tá? Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: o que é uma maturidade, né? O que é uma pessoa que tem maturidade? Queria ouvir da palavra de vocês. O que é que vocês acham que é uma pessoa que tem maturidade? Sem pesquisar na internet aí, que é a última vez que eu fiz essa pergunta, me deram uma resposta já do dicionário já. Mas o que vocês acham? Eu acho que maturidade é uma forma mais segura de lidar com as situações por conta da experiência pretérita. Tá. Alguém mais? Além da Glória? Uma pessoa que já tem um conhecimento, acho que talvez seja uma pessoa mais madura, já tem um conhecimento, já tem uma experiência. É o Vinícius que falou, né? Isso, professor. Tá. Tanto a Glória quanto o Vinícius, eles trataram de duas coisas. Eles acabaram focando numa palavra que acabou sendo a interseção dos dois comentários aí, que foi experiência, né? A maturidade, ela se dá exatamente a partir disso, né? Da experiência que as pessoas têm. A experiência de saber fazer, ou que já passou, né? Por vários há uma frequência muito grande de realizar aquela ação, né? E ele acaba ficando, né, extremamente maduro dentro daquele contexto, né? A maturidade, ele é um conceito, né, que é dado para que a gente possa entender o quanto aquela atividade ela já está bem entendida, bem conhecida, e que as pessoas, e que quem está realizando aquela atividade consegue fazê-la, né, de uma maneira mais, podemos dizer assim, com menos chance de ter algum tipo de problema ou algum tipo de erro. É isso que é maturidade. Então, por exemplo, eu tenho dentro de uma empresa, eu tenho um mecânico lá, um experiente, e tem um mecânico que acabou de chegar. O mecânico que acabou de chegar, dentro da atividade da mecânica, ele vai experimentar várias situações, né? E que uma pessoa que já tenha um bom tempo, uma experiência naquela atividade, ela tem mais maturidade para tratar determinados situações que podem ocorrer dentro do dia a dia, né? Então a gente diz que a maturidade ela é boa, né? No sentido que as pessoas elas conseguem ter caminhos mais alternativos para resolver, né? Assim, alternativo que eu digo, ela consegue resolver seus problemas ou as adversidades que podem aparecer através da utilização da experiência, porque ela tem cases positivos e negativos dentro da sua
da sua trajetória que o trazem essa experiência, essa maturidade do seu trabalho, tá? Então, é isso que é a questão da maturidade. Quando a gente fala assim, às vezes, brincando assim, não, aquela pessoa já tem uma certa idade e já é madura, né? Essa questão da maturidade é porque quando tu falas que ela tem uma certa idade, provavelmente ela tem muita experiência de vida em várias ações, né? Então ela pode realmente ser madura, né, o suficiente para saber como sair de algumas adversidades ou como resolver melhor alguns problemas, né? Isso a gente presume que aconteça, né? Mas às vezes a pessoa tem idade, mas não tem maturidade, né? Diz, é criança, não é isso. A criança não tem maturidade mesmo, né? Criança não tem. Porque criança, ela tá aprendendo o mundo, né? Então ela tá experimentando o mundo, né? Mas às vezes a pessoa, ela não tenha passado por várias experiências importantes, né? E que ela não tenha maturidade para lidar com algumas situações específicas. E ela não vai ainda desenvolver isso, ou às vezes não consegue desenvolver, porque não vai dar tempo de desenvolver, né? Por algum motivo não acontece isso. Então isso, gente, eu digo que isso é muito relativo. Aí eu vou até citar uma coisa para vocês, né? Que as experiências pessoais, por exemplo, eu estava lendo um livro. É bacana aquele negócio de Kindle, tu pode baixar vários livros gratuitos, né? Então, eu estava lendo um livro aqui no Kindle, que o cidadão estava dizendo justamente isso, questão de maturidade. Que ele dizia que as pessoas que têm, por algum motivo, que começar a trabalhar muito cedo, né? Ou porque se torna rimo de família, porque precisam... isso é na... elas precisam se sustentar, né? Elas acabam experimentando muito mais rápido várias situações que talvez ela fosse experimentar mais lá para frente. Então, ela acaba se tornando uma pessoa jovem e madura em vários aspectos, né? E às vezes tem algumas pessoas que ficam em bolhas, né? Verdadeiras bolhas, por muito tempo. Quando eu falo bolha, com várias proteções em termos de cenários, de vida e tal, e que quando ela vai experimentar alguma situação, ela pode ter uma idade até muito mais avançada, mas ela acaba não tendo maturidade para lidar com algumas situações. Então, isso aí é um conceito de maturidade, né? Uma ideia de maturidade. Vocês conseguiram entender isso aí? Tranquilo? Sim. Tá. Quando a gente pensa em organizações, é assim. É importante que nas organizações os procedimentos se tornem mais maduros, tá? Por quê? Porque assim, quando eu falo os procedimentos, é que aquilo se torne algo que já seja bem experimentado e que já se saiba como se deve, né, ser resolvido as adversidades, os problemas que são apresentados, tá? Então, desta forma, os processos, eles trazem essa base, né? Quando eu trago o processo, eu trago essa base porque eu favoreço que o entendimento seja definido, largamente definido, né? Institucionalizado, e que as pessoas consigam saber exatamente o que é que tem que ser feito. Se elas sabem o que tem que ser feito e elas começam a fazer isso constantemente, da mesma maneira, produzindo resultados que já são esperados, né? Ou seja, resultados que a gente já sabe como tem que acontecer,
obviamente o resultado será muito, muito bom, né? Ou seja, a maturidade ela vai favorecer a resultados de qualidade. Isso veio, essa ideia de maturidade, ela foi muito assim trabalhada na primeira ISO, que foi a 12207, tá? E o CMMI se baseou nisso, que eu falei para vocês. O CMMI é aquele modelo internacional, né, que é mantido pelo SEI, que é um modelo que tem um certo custo, né? E ele, lá no CMMI, ele trabalha com 4 níveis de processo, né? O nível 2, 3, 4, 5. Ele considera que o nível 1 é o nível caótico. Então, todas as empresas, elas quando começam, elas começam nesse nível caótico. E aí elas podem alcançar o nível 2, 3, 4, 5. O 5 é o maior, né? O máximo, tá? E também nós tivemos, né, a base para esse nível de maturidade desse modelo do MPSBR, o SPICE, né, que era 15504, é isso, que hoje é representado pela família 330XX, como mostrei para você na aula passada, e a partir de um método de avaliação chamado de SCAMP, tá? Também foi a base da avaliação dentro do modelo do MPSBR, tá bom? Então aqui que é a nossa linha para a gente começar a entender. E aí a gente já vai fazer um paralelo entre CMMI e o MPSBR. Como eu falei para vocês, o CMMI ele tem 5 estágios e a gente a representação desses estágios é através de uma escada, tá? Então, aqui no CMMI, que tem 5 níveis, né? Lembra que eu falei para vocês que toda empresa que começa para o CMMI está no nível 1, não é isso? Eu falei que qualquer empresa está no nível 1. É porque desse nível aqui, que é chamado de inicial, o processo ele é imprevisível, ele é pobremente controlado, ele é reativo, tá? Ou seja, reativo é o pior cenário, né? Quando tu és proativo, tu consegues controlar melhor as situações, tá? Como, por exemplo, tu já sabe que a tal situação pode ocorrer, mas de maneira proativa tu foste lá e tu atuaste em cima daquilo. Reativo é quando a gente trabalha somente com base no que pode acontecer, né? É o famoso bombeiro, né? Eu sempre digo quando eu trabalho em qualquer equipe que eu trabalho que eu não nasci para ser bombeiro, né? Eu não nasci para ser bombeiro. Não é a minha especialidade ser bombeiro, tá? Eu, eu não consigo fazer esses trabalhos muito reativos. Ou seja, eu fico pegando bomba de tudo que é lado e eu, né, só desarmando as bombas. Aí daqui a pouco pega fogo bem ali, eu vou lá, apago o fogo. Não, não tem como. A gente tem que trabalhar de maneira proativa para trazer a normalidade para o trabalho, sabe? Se não assim, é aquele cenário terrível, caótico, que todo mundo fala que é o cenário de desenvolvimento de software, de aplicações, que as pessoas, né, vivem num cenário que tem que trabalhar até madrugada, todo dia, não sei o quê, e, e que é uma vida... Tem até um comentário aí que me passaram em um vídeo de uma desenvolvedora, né? Não sei se aquilo ali foi postado ou não, né? Vocês já viram? Acho que você deve ter visto, né? Deixa eu ver se eu vejo aqui, eu passo aqui para vocês verem.
Tô procurando aqui, se eu acho. Olha, eu tava procurando profissional, olha o primeiro. Profissional Papudim, olha. É essa aqui. Vou mostrar para vocês aí. Eu acho que... veja se o áudio aparece aí para vocês. Tá tendo áudio? Não. Não, né? Então já sei. Vou deixar aqui. E vou compartilhar aqui. Até o final do semestre eu pego a habilidade aqui no... Tem vários níveis aqui. Agora vai. Estão vendo aí? Estão vendo, Tá. pessoal? Tá aparecendo. Tá aparecendo, né? Então, o áudio, bora ver. Na moral que vocês Tá? vão fazer eu gravar, Tá. essa merda. Tá, então lá vai. Na moral que vocês vão fazer eu gravar essa merda só porque eu sou mulher, né? Já tá gravando? Tá bom, beleza. Bom, ser profissional de TI é um inferno mesmo na Terra, assim, eu acho que é a simulação do que é estar do lado do tinhoso, porque todo dia você acorda, você já está desatualizado, não importa o quanto você estude, sempre vai ter 10 pessoas com metade da sua idade que já estão anos-luz da frente, e aí você tenta fazer seu melhor, e aí o que acontece? Dá pau, dá bug, não é o suficiente, não é rápido, não é escalável, enfim. Eu espero que na próxima vida eu nasça com um talento aí, sei lá, de pintar quadro, de vender minha arte na praia, algo que me traga mais paz de espírito do que eu tenho hoje. Bom, é isso, valeu. Isso é uma brincadeira, né? Com certeza eu acho que foi uma brincadeira isso aí que eles fizeram. Eu vi esse vídeo no dia que Do profissional de TI, comemora né? o profissional de TI. Mas sabe, gente, essa vida de TI dessa maneira, ela vem quando a gente é muito reativo, sabe? Não deveria ser assim não, entendeu? Professor, Oi. mas eu já ouvi professor falando dessa forma, que saiu dessa vida por causa disso. Olha, é assim, eu tenho uma filosofia de vida, sabe? Quando eu vejo que o negócio está muito agitado, com pessoas trabalhando muito fora do horário, tendo que trabalhar final de semana, trabalhando de madrugada, trabalhando sem dormir, as coisas não sendo entregues e tal, tem alguma coisa errada, né? Porque a TI, ela realmente tem disso. As coisas evoluem muito rápido e a gente tem que acompanhar a evolução, tá? Ela tem disso, eu sei que tem, né? Mas o que é que eu posso dizer para vocês? A equipe, o trabalho de TI, se tu conseguires definir um processo de trabalho, definir um trabalho organizado, e tu conseguires fazer com que esse processo ele se torne maduro, tu acaba trabalhando de maneira mais proativa do que reativa. Aí tu vai começar a entrar mais numa normalidade, né? Eu tenho experiências aí em várias frentes, eu já trabalhei tanto num cenário muito caótico, né? Pra vocês terem ideia, eu trabalhei num banco aqui em Belém, aqui do estado, não posso dizer qual, né? Mas eu trabalhei e assim, tinha que rodar uma aplicação no final do ano, eu praticamente morei no banco 3 dias. Então, eu dormia lá, ficava fazendo tudo que eu tinha que fazer, né? Não me lembro se eu tomava banho, tá, gente? Né? Impressionante isso, eu fiquei pensando nisso agora. Não me lembro. Mas, assim, era uma coisa caótica, né? Eu tinha que entregar uma coisa lá, um resultado, e eu não estava conseguindo, né? Não havia possibilidade de eu conseguir entregar aquele resultado se eu não fizesse isso, né? Então, o que eu digo para vocês é que dá para ser menos
menos caótico o cenário se tu souberes organizar o cenário, tá? Se tu conseguires organizar o cenário, definir processos, tu consegue qualidade no teu trabalho, tá? Isso eu garanto para vocês, tá? E assim, esse é o cenário da maioria das empresas. É esse nível 1 aqui, pelo CMMI. Para eu alcançar o nível 2, eu tenho que entrar no nível que o processo ele tem que ser caracterizado, ou seja, trabalhar com projetos e em algumas vezes ele vai acabar se tornando reativo. Mas no momento que eu já caracterizo projetos, eu já tenho um nível mais gerenciado, tá? Quando eu faço que estes projetos, essa forma de trabalho seja institucional, ou seja, que toda organização enxergue essa forma de trabalho, eu já entro para o nível 3. A gente diz que é um processo caracterizado para a organização e se torna um processo mais proativo. Ele está agora um processo definido. Quando eu já consigo, além disso, conseguir medir, controlar esse meu processo, eu digo que ele já está no nível 4, que ele já está gerenciado quantitativamente. Agora, quando esse processo ele entra numa melhoria contínua, então ele acaba indo para o nível 5, que é em otimização, que é quando eu já estou trabalhando com a melhoria contínua. Uma explicação bem básica é isso, tá? O CMMI, o nível de maturidade, ou seja, tu vai subindo na maturidade e tu tem 5 níveis que tu pode alcançar, sendo que o primeiro nível, para ele, todo mundo já está lá, tá? O primeiro nível, todo mundo está lá no primeiro nível. Ok? Deu para entender esse estágio de maturidade do CMMI? Uhum. Sim, sim. Tá. Dentro do CMMI, né, eu tenho também uma outra parte que a gente chama de estrutura dos níveis de maturidade, porque eles são organizados através de áreas de processos. Quais são os processos que eu preciso obter? Quais são as áreas de processo que eu preciso obter para eu poder alcançar um determinado nível de qualidade, tá? Então, ele divide esse nível de maturidade em várias áreas de processo, que são as key areas, né, que chama. E aí, as áreas de processo eu vou ter um objetivo específico, que é da própria área, e um objetivo genérico. Esse objetivo genérico, que todas elas vão ter, que é o quê? Ele vai ter que ter um acordo para realizar aquela área de processo, eu tenho que ter habilidade para realizar, tem que ter um direcionamento de implementação e uma verificação de implementação. Tudo isso vai através de quê? De práticas genéricas. E os objetivos específicos vêm através de práticas específicas, tá? Tudo isso aqui, toda essa ideia aqui do CMMI veio para dentro do MPSBR, tá? Toda essa ideia aqui veio para dentro do MPSBR. Então, no CMMI, por exemplo, o que é que ele tem aqui? O nível de maturidade 2, eu tenho que alcançar essas áreas de processo aqui. Gerência de requisitos, planejamento do projeto, monitoração, e eu não gosto dessa palavra monitoração, gente, eu gosto de falar de monitoramento, mas tudo bem. Está no livro agora, então a gente fala. Monitoração e controle do projeto, gerência de acordos com fornecedores, medição e análise, garantia de qualidade do processo do produto, gerência de configuração. No nível de maturidade 3, além desses aqui, desses processos, ainda tem que ter esses processos aqui. Desenvolvimento de requisitos, solução técnica, integração do produto, verificação, validação, foco no processo organizacional, definição do processo organizacional, treinamento organizacional, gerência de projeto integrada, gerência de riscos, integração de equipe, gerência integrada de fornecedores, análise de decisão de resolução e ambiente organizacional para integração.
Então, isso aqui tudo do nível maturidade 3. Além disso, isso aqui. Tá? No nível maturidade 4. Desempenho do processo organizacional e gerência quantitativa do projeto. Nível maturidade 5. Inovação e deployment organizacional e análise e resolução de causas. Para chegar nesse nível aqui. Além desse, tudo isso aqui. Tá ok? Do CMMI. Então, assim, o CMMI, para tu chegar no nível 2 já é um negócio bem complicado. No nível 3 já é bem complicado. Tá? Agora eu digo assim, que depois que a empresa chega no nível 3, alcançar o nível 4 e 5 não é difícil, tá? Não tem uma certa dificuldade, porque, assim, é difícil, mas, assim, o mais pesado ele já fez. Agora basta ele se organizar um pouco mais, tá? Vou aproveitar aqui para vocês e vou colocar aqui a página lá do CMMI. Tá aqui. Erro 404. Legal. Acho que não era a página principal, tá aqui. Aí aqui ele está tratando a plataforma do CMMI, né? Deixa eu ver aqui. Os treinamentos é a mesma coisa do MPSBR, o treinamento, os certificados, né? Tu pode ser um associado, um profissional, né? Tu pode ser uma entidade associada. Aí aqui está o modelo, aí mostra aqui como é que funciona o modelo. Eu quero aqui olhar. Só um momento aqui. Tem uma raiva que eles mudam as páginas na hora que a gente vai dar aula. Já mudaram aqui a página aqui. Deixa eu ver aqui. Onde está a lista das empresas que são associadas? Deixa eu ver. Deixa eu procurar aqui. Direto no Google, que ele já me manda para a página certa. Essa é a página do ISD, que é uma das certificadoras, que está aqui no Brasil. Deixa eu ver aqui. Vou voltar para lá.
É que eu estou procurando aqui onde é que ele mostra as empresas que estão certificadas. Eles mudaram todo o site deles. Eles tinham logo na entrada, tipo no MPSBR lá, a gente conseguia ver. Aqui. Ah, tá. Tá dentro de um outro? Não, mandou pro mesmo lugar. Tá aqui. Não. Tá aqui. Achei. Ai, ai, tá longe, né? Deveria estar direto na página de um instituto que faz a avaliação. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver. Aqui no Egito, China, Egito. Deixa eu ver aqui no Brasil, só o Brasil. Não, essa aqui fora, acho que esta organização fez. Ele só coloca do que ele já fez, tá? Bom, eu não achei aqui a lista do CMMI. Vamos ver só aqui no Brasil. Bora ver se eles têm a lista aqui só do Brasil. Era, tá com algum link quebrado aqui, que era bem aqui, que deveria aparecer aqui o parte da lista aqui. Olha, no Brasil tem 91 empresas. Pelo menos aqui é o dado de 2019. Eu queria mostrar as empresas, tá, para vocês aqui. Tinha uma lista lá que ele aparecia, todas as empresas que eram certificadas no mundo, tá? Eu vou ver se eu acho depois, com calma. Era logo direto na página da CMMI, não sei por que eles tiraram de lá, não tá tão direto. Mas no Brasil, por exemplo, nesses dados aqui, nós temos 91 empresas certificadas, sendo 39 do nível 2, 42 do nível 3, nível 4, 2 e nível 5, 8. No total dá 91. Vocês lembram? Vocês lembram que o MPSBR eram
eram 804 empresas brasileiras, quando a gente fez aquela listagem lá anterior. Você lembra disso? Não lembro, mas se você está falando. Eu quando fiz a relação aqui do MPSBR, lá na página do MPSBR, né, que está muito mais fácil de achar a lista do que do CMMI, agora, né? Quando a gente vai pesquisar aqui, olha lá, no Brasil tem 804 empresas, tá vendo? Do modelo de referências, né, que é de software. Mais 7 do exterior. Então, somando esses dois aqui, dá... Estou falando só do Brasil. 804 empresas do Brasil. Se a gente for olhar a comparação desse número do MPSBR com o CMMI nós só temos 91 empresas no Brasil que tem a certificação em CMMI. E o MPSBR nós temos 804 empresas. Tá? Um dos motivos é o custo, obviamente, que eu já falei para vocês. O CMMI é muito mais caro do que o MPSBR. Então, pelo custo, a gente já tira por aí. Mas existe uma outra situação também. Lembra que o MPSBR eu trato de níveis de G até A. Vocês lembram disso? G, F, D, C, B, A. Acho que até o próximo ponto bem aqui, só para a gente lembrar aqui. Ó. G, F, E, D, C, B, A. Ok? O que acontece, gente? Fazendo uma comparação do MPSBR com o CMMI, o nível 2 do CMMI é compatível a ter o nível F do MPSBR. Ou seja, o nível G e F juntos, né, eles alcançam o nível 2 do CMMI. O nível G, ele trata somente de 2 processos, que é o gerência de requisitos, gerência de projetos. O que é que isso traz de informação para a gente? O MPSBR, além dele ter tido um olhar diferenciado com relação ao custo, ele também teve um olhar diferenciado com relação à quantidade de processos para o primeiro nível, para se alcançar o primeiro nível de qualidade. Então, quando o MPSBR pega como referência o nível 2 do CMMI, e ele pega e fraciona isso em um nível menos coisas, né, menos processos para ser alcançado, ele consegue fazer com que mais empresas consigam atingir um nível de qualidade, porque ela vai ter, nesse primeiro momento, menos processos para atuar. Só que ela vai ter um nível menor. Vocês entenderam? Entenderam aí, gente? Sim, professor. Em outras palavras, a empresa deveria, para o CMMI, ela tinha que trabalhar com todos esses processos aqui. No MPSBR, esses 2 primeiros processos, se ele alcançar, já vai dar o nível G para ela. Se ele conseguir o resto, ele chega no nível F. Então, quer dizer, eu fracionando esses processos aqui, eu estimulo as empresas a irem pelo menos para o caminho, podemos dizer assim, começa, né? Vamos trabalhar esses 2 processos logo de início, né? Isso evita, por exemplo, que as empresas fiquem desestimuladas, porque, assim, ali tem uma quantidade específica de processo, gente, mas alcançar tudo aquilo de processo não é fácil, não. Tá? Eu digo que no MPSBR, o nível G é muito difícil alcançar. Tá? O nível G é bem difícil alcançar.
Mesmo que sejam somente 2 processos. E a qualidade, professor? Oi? E a qualidade? Mas aí, tu trabalhando, por exemplo, com desenvolvimento de software, com gerência de projeto, com gerência de requisitos, definindo esses processos e fazendo que esses processos sejam utilizados, tu já começa a melhorar o nível de qualidade da tua organização. Com certeza. Entendeu? Então, ele parte desse princípio, o PSBR. Se tu já consegue alcançar 2 processos, que são 2 processos fundamentais no trabalho de desenvolvimento de software, meu amigo, você já alcançou um cenário muito favorável. Entendeu? É mais ou menos assim que é a linha que o MPSBR atua. Vocês entenderam? Sim. Então, quando ele fez esse fracionamento, foi um fracionamento importante. Por quê? Porque ele permitiu que as empresas pudessem subir a escada, ou seja, aumentou a quantidade de degraus para a escada, mas suavizou os degraus. Por exemplo, o nível 3 aqui, tu tem uma empresa certificada nível 3, CMMI, como eu falei para vocês, é um negócio assim extraordinário, tá? Porque olha a quantidade de processos que essa empresa desenvolveu. Aí o que é que o MPS fez? O nível 3, ele dividiu em 3 degraus. O que era um degrau, ele fez mais 3 degraus. Ele suavizou essa subida aqui. Deu para entender? Sim, fica melhor para a empresa, né? Dá tempo dela ir se adaptando aos poucos. Exatamente. E empresas de micro e pequenas empresas, elas têm uma tendência a não ter tanto para investir, entendeu? Então, por exemplo, o CMMI nível 3, o investimento para poder implantar todos aqueles processos que a gente tem ali é um investimento muito alto de implementação, absurdo. E dessa maneira, as empresas podem também fracionar o investimento delas, né? Então, esses 2 níveis aqui, que são grandes níveis lá do CMMI, a ideia do MPSBR, do modelo aqui que foi feito, foi fracionar esses níveis, tá? Então, fracionou no nível 2 e fracionou o nível 3. Aumentou o número de degraus e diminuiu o tamanho dos degraus, né? A quantidade de processos em cada um dos Uma degraus. subida mais suave. Ei, Exatamente. Isso, exatamente. Da mesma forma no MPSBR, que você pode escolher o nível que quer ser testado, também pode no CMMI? Pode. Não é obrigatório fazer todos, né? Não é obrigatório fazer tudo. Mas tu sabes que o CMI, o prejuízo é maior, né? Porque se tu não for aprovado, no nível 3, o custo disso aqui é muito, muito alto. Entendeu? O que as empresas, principalmente aquelas que pensam no mercado internacional, aqui no Brasil estão fazendo, tá? Elas estão fazendo o seguinte ponto. Elas estão usando o MPSBR. Elas primeiro se certificam no MPSBR, porque presta atenção, se ela chegou nesse nível C no MPSBR, a chance dela ser aprovada aqui é altíssima, concorda comigo? Por quê? Porque isso aqui equivale a esses níveis aqui, entendeu? Então, como este modelo é mais barato, elas correm atrás do MPSBR, elas entram num modelo, num patamar de qualidade de acordo com o MPSBR, e depois elas pedem a avaliação do CMMI, entendeu? E aí o investimento que ela vai fazer no CMMI já é um investimento com mais certeza que ela vai levar, né? Ou seja, que ela vai ser aprovada. Entendeu? Sim. Perfeito. Tinha um vídeo que circulava também na internet, gente. Eu não vou achar agora, não me lembro agora qual é o título dele. Que era justamente disso, um dono de uma empresa que tinha sido reprovado no CMMI. O cara chorava copiosamente. Ele sabe que o prejuízo foi grande para ele, entendeu? Aí ele recebeu lá, era porque o resultado ele é publicado, mas ele é divulgado primeiro para a empresa, né?
Então ele recebeu o resultado, fizeram a cerimônia de receber o resultado, e aí o cidadão lá, na hora lá que fez a avaliação, disse, olha, você não foi aprovado por causa desse processo. O cara chorava, o dono da empresa, o patrocinador lá, chorava copiosamente. Porque ele só dizia assim, que prejuízo. O prejuízo porque ele pagou uma grana para fazer aquela avaliação e ele não estava, e não foi avaliado, e não foi aprovado, né? E aí ele vai ter que fazer outra avaliação, só que ele vai ter que remarcar, vai ter mais o custo, né? Ele vai ter que aumentar o investimento interno nesses processos que não foram aprovados, né? E aí tu fazendo um investimento aqui, tu já tem uma grande chance ou certeza, porque isso aqui é compatível àquilo, de ser aprovado. Entenderam? Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Ok. Entendi. Bom, o nível B do MPS-BR equivale ao nível 4 e o nível A equivale ao nível 5. Então vamos lá. Aqui, gente, a gente diz que esse nível aqui, né, o nível 2 do CMMI, é um processo, nós estamos gerenciados, correto? Ou seja, esses processos aqui me dão a visão de que eu estou com o meu... A minha organização ela é uma organização gerenciada, tá? Beleza. O que é que aconteceu? O nível 2 também, se tu alcançar o nível F, é gerenciado. Mas aí, como eles quebraram o degrau, o nível G é parcialmente gerenciado. Então, tu não tem aquela garantia que ele é totalmente gerenciado. Ele é o quê? Parcialmente gerenciado. Entenderam? Tranquilo? Sim. Vamos voltar para cá. No nível 3, como toda organização, ela vai ter a definição daquele processo para ela. Então, a gente diz que aqui, quando a empresa alcança o nível 3, o processo já está o quê? Definido. Ok? Olhando para cá, o nível 3. Então, se tu alcançar o nível C, ele se torna definido, mas aí, como ele dividiu em mais 2 degraus aqui, o primeiro degrau é parcialmente definido, o segundo degrau é largamente definido, e o terceiro degrau é definido. Ok? Ok. Bom, no nível 4, o processo é medido e controlado, ou seja, então, eu digo que a gestão da minha organização é uma gestão gerenciada quantitativamente. Para cá, o B também, no MPS-BR, é chamado de gerenciado o quê? Quantitativamente. O mesmo nome lá do CMMI. E em otimização, o nível 5 do CMMI. No MPS-BR, o nível A é em otimização. Vocês entenderam que a influência total do CMMI aqui no MPS-BR? Me parece que ele foi feito com base no primeiro, né? Exatamente, a influência é total, entendeu? A influência é total, tá? Então foi realmente como a Glória falou, o CMMI foi usado como base. Aí foi feito uma suavização para adequar a nossa realidade daqui das empresas daqui do nosso país. Entenderam aí, gente? Tranquilo? Questão de prova. É, por aí. Estrutura do MR-MPS. Qual é a estrutura desse modelo de referência? Nós temos o nível de maturidade, tá? Aí nós temos os processos. Os processos eles têm que ter propósitos, e quando tem propósito, tem que ter resultados. Tá? E, além de processos, trabalha com o que chama de capacidade, porque a capacidade
além daquele processo, qual é a tua capacidade para executar aquele processo? Então, aquela capacidade, ela tem atributo, e os atributos também são focados em resultados. Então, aqui nós temos uma planilha mais completa do MPSBR, dizendo quais são os processos e quais são as capacidades, né, desejáveis para aqueles processos. Então, vamos olhar só para a primeira coluna de processo. Então, o MPSBR sempre é formado por quem? O processo e capacidade, sempre. Processo e capacidade, associando esses dois aqui. E, quando, em relação ao processo, a gente sempre começa do nível mais baixo para o nível mais alto. No nível mais baixo, como eu falei para vocês, eu tenho que ter gerência de requisitos e gerência de projeto para o nível G. Quando eu trato o nível F, eu tenho a medição, gerência de configuração, aquisição e garantia de qualidade. Lembra daquela avaliação que eu mostrei para vocês na aula passada? Naquela avaliação, ele fazia a avaliação para o nível F destes processos aqui, sendo que ele tirava até, dizia que era fora do escopo, a questão da aquisição. Né? Isso foi até foco de pergunta de vocês. Mas são esses processos que têm que ser avaliados. Para o nível E, já vem o processo de treinamento, a avaliação e melhoria do processo organizacional, definição do processo organizacional, adaptação do processo para a gerência de projeto. O nível D, além de tudo isso, acrescenta desenvolvimento de requisitos, solução técnica, integração do produto, instalação do produto, liberação do produto, verificação e validação. E o nível C, análise de decisão de resolução, gerência de riscos. Tá? Tudo isso para dizer que ele é definido. Vejo que isso aqui bate com a quantidade de processos que tem no nível 3 lá do CMMI. Tá? Só que aí ele fez o quê? Uma divisão, né? Uma divisão mais rasteira, né? Para que se alcançasse os objetivos. Ok? Qual? Os níveis, né? E o B é o desempenho do processo organizacional, gerência quantitativa do projeto. E o A é a inovação, implantação da organização e análise e resolução de causas. Tá? Tudo isso bate, se vocês forem fazer, ó, tá vendo? Com os processos daqui. Então, num modo bem grosseiro de falar, o MPSBR, ele tem muita proximidade dos processos do CMMI, sendo que no nível maturidade 2 e 3 há uma subdivisão desses processos aqui. Bom, capacidade. O que é essa capacidade aqui? No nível G, eu tenho que ter gerência de requisitos e gerência de projeto, mas eu tenho que alcançar os seguintes atributos, 1.1 e 2.1. O que é isso? Eu não botei, pessoal. É a idade do professor de vocês que está fazendo isso. Tá, então, eu vou resolver isso rapidamente com vocês, que eu vou abrir o modelo de referência. Deixa eu ver onde é que ele está aqui. Peraí, tá lá no meu diretório aqui. Aqui. Aqui o guia geral, tá? A última versão do guia geral. Então, os atributos, que eu acabei esquecendo de colocar lá no slide, são esses aqui, tá?
Tá aqui. Então, acho que qual é a capacidade que é desejável? Deixa eu ver se isso aqui é a parte. É capacidade. Ó, processo e capacidade, tá? Processo e capacidade. Uma imagem que é até mais explicativa do que essa aqui. Tá aqui. Deixa eu botar aqui na imagem. Deixa eu botar aqui. Queria mostrar uma imagem para vocês que eu acabei excluindo aí, sem querer. Ah, tá aqui. Não, não é essa aqui. Essa aqui é de processo. Que ela é bem mais explicativa do que... Tá aqui, pronto, tá aqui. Eu vou copiar essa imagem aqui. E vou colocar lá no slide aqui, rapidinho, tá? Porque é muito melhor, porque ela vem bem mais mastigada do que falar só no texto. Tá. Então tive que só acrescentar com os atributos aqui, tá? Então assim, o que são esses atributos aqui da capacidade, tá? Que são os atributos de processo. Bom, 1.1, processo ele tem que ser executado. E o 2.1, a execução do processo, ela é gerenciada. Se isso ocorrer dentro de uma avaliação, eu consigo atingir esse nível dos meus processos, do nível G, tá? Bom, no nível F, continua sendo processo executado, execução do processo é gerenciada, mas entra mais um aqui, que é o 2.2. Os produtos de trabalho são gerenciados, tá? Os produtos de trabalho são gerenciados. Aí, quando eu tenho essa situação aí, se eu tenho esses processos e eles estão nessas condições, eu digo que eles já estão gerenciados, tá? Quando eu passo para o nível E, aí já acrescenta mais dois atributos de processo, que é o 3.1 e 3.2. O 3.1 é o processo, ele é definido, e o 3.2, o processo está implementado. Isso é a forma como vai ser feita as observações, tá, gente? Então, quando alguém for fazer a avaliação, ele vai levar em consideração esses atributos de processos, ok?
Desculpa aqui, gente, rapidinho, só para ver. Tá, desculpa aí aqui. Então, quando eu chego no nível E, eu acrescento esses dois atributos. E vejo que esses dois atributos de processo, eles também continuam tanto no nível D quanto no nível C. Tá? Aqui não tá cortando aqui, tá, gente? Agora que eu fui olhar aqui. Mas no nível B vai entrar também o processo objetivo de análise quantitativa, o processo controlado quantitativamente, tá? Vou até alterar essa imagem aqui também, não sei por que cortou. E aqui no nível A, ele também acrescenta o processo objetivo de melhorias incrementais e inovações, o processo objetivo de implementação de melhorias inovadoras e incrementais. Então, esse é o nível de avaliação. Então, quer dizer assim, Márcio, quando é avaliado no nível D, ele avalia se tem gerência de projetos? Avalia. Mas ele vai avaliar não nessa visão aqui de capacidade. Ele vai avaliar dentro dessa visão de capacidade aqui. Vocês entenderam? Então, ele sempre avalia dentro da visão mais, né, mais abrangente de capacidade. Né? Então, tem que ver se esses teus produtos eles estão, né, sendo definidos, estão sendo implementados. Tá? E aí, no MPSBR, gente, a gente tem 3 tipos básicos de processos. Os fundamentais, que são quais? Aquisição, gerência de requisitos, desenvolvimento de requisitos, solução técnica, integração de produto, instalação de produto, liberação de produto, e processos organizacionais, que é a gerência de projeto, adaptação de processo para gerência de projeto, análise de decisão e resolução, gerência de risco, avaliação e melhoria de processo organizacional, definição do processo organizacional, desempenho do processo, gerência quantitativa do projeto, análise e resolução de causas, inovação e implantação da organização. E os processos de apoio, é garantia de qualidade, gerência de configuração, validação, medição, verificação e treinamento. Tá? Então, gente, os 7 níveis de maturidade dentro desse modelo de referência permite o quê? Uma implementação, tudo que eu falei agora para vocês. Uma implementação gradual, adequada a micro, pequenas e médias empresas. Aumenta a visibilidade do processo de melhoria, porque tu tem de maneira mais gradual, tu consegues alcançar níveis mais baixos, né? E aí tu já começa a ter melhoria no teu processo. Tem uma compatibilidade plena com o CMMI, com o SPICE, com a ISO, criado para a realidade da empresa brasileira, no foco no micro, pequenas e médias empresas. O custo acessível em reais, porque o custo do CMMI, além de ser alto, é em dólar, tá? A avaliação periódica das empresas, que agora está sendo de 3 em 3 anos, tá? 3 em 3 anos, foi do CMMI de 2016 para cá que alterou esse tempo de avaliação. O grande potencial de replicabilidade no Brasil e de exportação de serviços, né, com um alto valor econômico, um alto valor de avaliação de mercado, né, que as empresas, né, vão adquirir esses produtos e serviços de fora do Brasil, né, com a possibilidade de ter soluções muito melhores, e assim tu pode até aumentar o teu valor dentro do mercado.
Definição, implementação e avaliação do MR-MPS em empresas baseada em forte interação universidade e empresa, que constitui um catalisador de desenvolvimento tecnológico de negócio. Tá? Até aí, tudo bem, gente? Sim. Sempre. Tá. Bom, antes da gente entrar na situação atual, o que vai acontecer? Nós vamos trabalhar com este processo aqui. Prometo que na próxima aula eu vou diminuir a quantidade de janelas abertas aqui. Eu vou trabalhar com este processo aqui com vocês. Cadê o Drive? Que é o guia geral, tá? Então, olha lá, presta bem atenção, pessoal. Muita atenção. Eu vou trabalhar com vocês com os primeiros processos, com esse guia geral. Ok? Bom, o que é que eu vou fazer? Um dos trabalhos que vocês vão fazer da nossa avaliação, na próxima aula, eu vou trabalhar com vocês com o nível G. Vou explicar os processos do nível G, tá? Nós vamos dividir vocês aí em equipes e vocês vão... Cada equipe vai ficar com um nível de processo para explicar, tá bom? Tá tudo descrito aqui no modelo. Então, eu vou ter o nível G, nível F, nível E, nível D, nível C, nível B, nível A. Eu vou explicar para vocês bem o nível G, para vocês entenderem como é que eu quero que vocês trabalhem o nível G na hora da explicação, tá? Como é que eu quero que vocês atuem com os outros níveis. Aí a gente vai pegar o nível por ordem, né? O F, o C, o D, o B e o A. Então a gente vai pegar vocês, vão dividir vocês em microequipes para trabalhar cada um deles. E aí vocês vão trazer a apresentação de vocês sobre os processos de cada um desses níveis aí. Mas eu primeiro tenho que apresentar para vocês o nível G, e aí na próxima aula a gente já faz a divisão das equipes por nível e já deixa agendado a data que vocês vão fazer a apresentação. Não é nada de outro mundo, é uma coisa bem simples até, né? Basta ler, interpretar e colocar isso dentro de uma apresentação, tá? Mas vocês vão ter até um exemplo que vai ser a minha aula da semana que vem, vocês verem como é que eu espero da apresentação de vocês. Beleza? Isso já vai contar como parte da avaliação, tá, gente? Ok. Ok, professor. Tranquilo, pessoal? A gente está praticamente encerrando o PSBR já, tá? Aí, depois disso, depois dessa atuação dos processos, a gente vai fazer uma tendência atual da qualidade, né? Como é que está a tendência do trabalho de qualidade. Aí vou falar um pouco de métodos ágeis com qualidade, coisas que são novas, estão entrando nesse cenário. E aí eu vou conversar isso com vocês também durante as nossas aulas, tá? Tudo certo. Beleza, gente? Eu tô perdidinho aqui, que a minha máquina tá às 15 horas aqui. Não sei por que tá esse relógio errado aqui. Bom, pessoal, eu vou... Daqui a pouco, gente, às 9 horas, eu vou participar de uma defesa de uma qualificação lá do pessoal lá do mestrado, de um trabalho lá do mestrado que agendaram para hoje, e daqui a pouco eu vou ter que só me preparar aqui e ler um pouquinho mais do trabalho que a pessoa vai apresentar lá, e aí eu vou dar uma estudada antes nisso, tá? Aí a gente vai encerrar nossa aula agora, tá? Mas assim, a gente já está no caminho já bem avançado já do nosso conteúdo, e eu já daqui a pouco vou até marcar já a nossa prova já, tá? Eu quero fazer esse trabalho para ser a avaliação da primeira avaliação e a prova para a segunda avaliação, tá bom?
Vai ser objetivo a prova, professor? Oi? Vai ser objetivo a prova? Objetivo. Tá. Mas eu já aprendi uma forma aqui de fazer a coisa ficar bem bacana. Assim, ele mistura as questões, mistura as alternativas, tem um negócio bem legal aqui que dá para fazer, que a prova vai ser praticamente diferente para cada um, entendeu? Como é que vai ser separada a apresentação da prova em questão de pontuação? Não, a apresentação vai valer a primeira avaliação e a prova a segunda. Então, a primeira avaliação vale 10 e a segunda avaliação vai valer a prova. Entendi. Tá bom? Márcio, eu não entendi essa. A gente vai explicar um nível dessa certificação, Isso. mas vai comparar as duas ou não? Não, aí é que eu tô te falando. Eu vou primeiro apresentar o nível G para vocês. Com base da forma como apresentar o nível G, eu quero que vocês me apresentem os outros, entendeu? Ah, tá. Então vocês vão ter uma ideia de como é que eu vou querer, tá? Tá bom? Tudo bem. Então vamos lá. Adriele tá aí? Presente. Aldo? Presente, professor. Antônio Carlos? Bianca? A Bianca tava, professor, acho que caiu a conexão dela. Tá. Daniel Pureza? Presente. Daniel Pereira? Presente. Glória? Aí. Joseph? Jonatas? Maria Alice? Presente. Nicolas? Presente, professor. Pedro? Presente, professor. Rafael? Lima do Vale? Rafael Rodrigues? Rafael Souza tá aqui, professor. Tá. Souza Rodrigues. Renata? Tá aí. Presente, professor, também. O Jonatas, ele falou presente, só que não saiu o áudio dele. Tá bom. Então, vou ajeitar aqui. Sidney? Benício? Presente, professor. William? Yuri? Presente. Tá ok então, gente. Então, pessoal, até a próxima, tá? Falou, professor. Boa noite. Boa noite. Ok, professor, boa noite. Obrigado pelo livro, professor. Alô? Boa noite. Diego, diga. Tá. Não, com certeza não falei ainda, não.